O Japão é um arquipélago que mescla a tradição milenar com a mais avançada modernidade. E esse contraste se manifesta em todos os aspectos de sua cultura, sociedade e tecnologia. A imagem que muitos têm do Japão envolve samurais e cerejeiras floridas. Mas o país vai muito além disso. Há detalhes da vida cotidiana, da engenharia urbana, da educação, dos costumes e das curiosidades que o tornam verdadeiramente único. A começar pela forma como o tempo é percebido. Enquanto em muitas partes do mundo a pontualidade é uma virtude desejável, no Japão ela é tratada como uma obrigação moral. Trens chegam com segundos de precisão, e quando há atrasos, os funcionários da empresa ferroviária emitem atestados para que os passageiros provem a razão do atraso ao chegar no trabalho. Mas não se trata apenas de trens. O zelo pela ordem pode ser notado até nas pequenas atitudes cotidianas. Em eventos públicos, as pessoas formam filas perfeitamente alinhadas, sem a necessidade de marcações ou ordens de alguém. Há um senso coletivo de disciplina profundamente enraizado, muitas vezes aprendido desde os primeiros anos de vida. Na escola, por exemplo, os próprios alunos são responsáveis por limpar suas salas de aula, banheiros e corredores. Não existe o conceito de faxineira escolar. Isso ensina responsabilidade e respeito pelo espaço público desde cedo. Esse respeito coletivo é também evidente no silêncio das multidões. Em transportes públicos, raramente se ouve alguém falando ao telefone. Conversas são sussurradas, fones de ouvido são usados discretamente e até o toque dos celulares costuma estar desligado. Essa cultura do silêncio não é imposta por regras explícitas, mas por uma compreensão coletiva do bem-estar dos outros. Um comportamento que pode parecer frio para alguns, mas que carrega uma empatia implícita. Ao mesmo tempo, o Japão é um país que valoriza profundamente suas tradições. Os festivais sazonais seguem ritmos ancestrais, e cerimônias como o Hanami, a contemplação das flores de cerejeira, ainda movem milhões de pessoas a parques e templos todos os anos. Durante o Hanami, famílias e amigos se reúnem para comer e beber sob as árvores em flor, celebrando a beleza efêmera da vida. Essa sensibilidade poética atravessa a cultura japonesa, onde o que é passageiro, imperfeito ou incompleto é frequentemente considerado mais belo do que aquilo que é eterno ou simétrico. Essa filosofia se traduz no conceito de wabi-sabi, que valoriza a imperfeição e a transitoriedade. Uma xícara de chá rachada, mas restaurada com ouro líquido, por exemplo, não é descartada, mas reverenciada por sua história e cicatrizes. O kintsugi, essa técnica de restauração, é mais do que uma arte. É uma metáfora viva de como os japoneses enxergam a vida, o tempo e os erros. E por falar em tecnologia, o Japão é lar de algumas das maiores empresas de eletrônicos e robótica do mundo. Mas a forma como os robôs são integrados à vida social revela outra dimensão da cultura japonesa. Diferente de muitos países ocidentais, onde máquinas são vistas com receio ou como ameaças ao emprego, no Japão os robôs são bem-vindos como ajudantes e companheiros. Existem robôs recepcionistas em hotéis, cuidadores em asilos e até monges robóticos que realizam rituais budistas. A obsessão por eficiência também se estende à arquitetura urbana. Em áreas extremamente populosas, como Tóquio, muitos prédios foram projetados para ocupar espaços minúsculos de forma engenhosa. Há casas com menos de 20 metros quadrados que acomodam confortavelmente uma família, utilizando móveis retráteis, escadas embutidas e design modular. Não se trata apenas de restrição de espaço, mas de um verdadeiro exercício de funcionalidade e estética minimalista. O sistema educacional japonês também é digno de nota.
Crianças começam o ensino fundamental aos 6 anos de idade, e durante os primeiros anos de escolaridade não há reprovação. As notas não são o foco, mas sim a construção do caráter. Aprendem desde cedo sobre empatia, trabalho em equipe e valores éticos. Além disso, a alimentação escolar é feita com extremo cuidado. As próprias crianças servem as refeições e todos comem juntos, inclusive professores, reforçando o espírito de igualdade e colaboração. Outro ponto que surpreende quem visita o Japão pela primeira vez é a segurança. Mesmo nas grandes cidades, a criminalidade é extremamente baixa. Crianças pequenas vão sozinhas à escola, e não é incomum encontrar carteiras, celulares e objetos de valor deixados em locais públicos que permanecem intocados até serem devolvidos aos donos. Esse nível de confiança social é possível graças a uma combinação de educação, valores culturais e políticas públicas bem estruturadas. A gastronomia japonesa, por sua vez, vai muito além do sushi e sashimi. Cada região tem pratos típicos e ingredientes próprios, muitos dos quais desconhecidos fora do país. Em algumas localidades, é comum encontrar sorvetes de sabor wasabi, hambúrgueres de lula ou batatas fritas com sabor de algas. A criatividade culinária é quase infinita, e o respeito pelos ingredientes é algo quase sagrado. Não por acaso, o Japão é o país com o maior número de restaurantes com estrelas Michelin no mundo. Há também uma relação muito particular com a natureza. Apesar da modernidade, o japonês médio mantém uma conexão profunda com os ciclos naturais. Terremotos, tufões e tsunamis fazem parte da realidade local, e essa convivência constante com a força da natureza molda a forma como se vê a vida e o futuro. A arquitetura, por exemplo, é adaptada para resistir a abalos sísmicos, e as construções mais modernas possuem amortecedores gigantes para absorver tremores. No campo da espiritualidade, o Japão abriga uma das combinações mais singulares entre religiões. O shintoísmo e o budismo coexistem em harmonia há séculos. Não é incomum que uma pessoa se case em um templo shintoísta, comemore o Ano Novo em outro budista e tenha cerimônias familiares envolvendo ambos. Essa flexibilidade espiritual revela um povo que vê a religião mais como parte da estética e do cotidiano do que como dogma rígido. No mundo do entretenimento, o Japão também se destaca como potência criativa. Mangás e animes fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas, não apenas como lazer, mas como formas de arte que influenciam moda, filosofia e até a política. O conteúdo desses produtos culturais abrange desde histórias simples de amizade até complexas discussões sobre identidade, guerra e existência. E é essa profundidade, aliada ao traço visual marcante, que fez com que a cultura pop japonesa conquistasse o mundo. E ainda assim, por trás de toda essa ordem, estética e engenhosidade, existe uma sociedade que enfrenta desafios profundos. O Japão possui uma das maiores taxas de envelhecimento populacional do planeta. Com baixa taxa de natalidade e expectativa de vida altíssima, o país lida com uma pirâmide demográfica invertida. Muitas cidades pequenas estão se esvaziando, e o governo já discute formas de incentivar a imigração, um assunto delicado para uma nação historicamente homogênea. A solidão também é um tema relevante. Há milhões de pessoas vivendo sozinhas em grandes centros urbanos e fenômenos como os hikikomori, indivíduos que se isolam completamente do convívio social, têm chamado a atenção de psicólogos e autoridades. Em resposta,
surgiram serviços especializados, desde empresas que alugam amigos por hora, até cafés, onde é possível conversar com desconhecidos ou simplesmente ser ouvido em silêncio. Apesar disso, ou talvez por causa disso, o Japão segue sendo um país fascinante. Um lugar onde contrastes não se anulam, mas se equilibram. Onde a tecnologia mais avançada convive com a contemplação silenciosa de uma flor. Onde cada gesto, por mais simples que seja, carrega consigo séculos de tradição e significado. O fascínio pelo Japão se estende muito além do que os olhos podem ver. É uma nação onde a estética está presente nos mínimos detalhes, do embrulho de um presente à disposição dos alimentos em uma marmita. Essa valorização do belo no cotidiano tem raízes profundas na cultura japonesa e se manifesta em práticas como o ikebana, a arte de arranjar flores. Diferente da simples decoração, o ikebana é uma meditação visual, onde o vazio é tão importante quanto o cheio. Um galho inclinado, um vaso assimétrico, o espaço entre as flores. Tudo é intencional. É uma forma de expressão artística que transmite sensações silenciosas, revelando como o Japão dá voz ao que não é dito. Outra manifestação dessa sensibilidade está no enso, o círculo pintado com um único traço de pincel na tradição Zen. Esse círculo imperfeito representa o universo, o vazio, o infinito, a harmonia. O mais interessante é que, muitas vezes, ele é deixado incompleto de propósito. Isso simboliza que a perfeição está na imperfeição e que o processo é mais importante que o resultado. Esse tipo de pensamento permeia diversas áreas da vida japonesa, incluindo a forma como lidam com o fracasso e o esforço. A palavra gambaru é um exemplo disso. Não tem tradução exata, mas carrega a ideia de persistir, resistir e dar o melhor de si, mesmo em situações adversas. É mais do que uma motivação. É um modo de viver. Esse conceito se tornou crucial durante momentos de crise, como após o terremoto e tsunami de 2011. Em meio à destruição, a população agiu com disciplina, solidariedade e resiliência. Houve relatos de filas organizadas para receber alimentos sem tumulto ou egoísmo. A tragédia expôs a força de uma cultura que valoriza o coletivo acima do individual. No entanto, essa busca pela excelência também tem seu lado exigente. A pressão por desempenho, especialmente no ambiente de trabalho, é conhecida por ser intensa. O termo karoshi significa literalmente morte por excesso de trabalho. Há casos de funcionários que passam noites inteiras nos escritórios, dormindo apenas algumas horas em cápsulas ou até mesmo nas ruas, antes de voltar ao expediente. É um problema social reconhecido e que vem sendo enfrentado por meio de reformas trabalhistas e estímulo à conciliação entre vida profissional e pessoal. Ainda no campo do trabalho, vale destacar o conceito de shokunin, que se refere ao mestre artesão, que dedica toda a vida à perfeição de uma única habilidade. Pode ser um fabricante de facas, um pintor de kimonos ou um mestre do sushi. Não importa o ofício. O que importa é a dedicação absoluta à melhoria constante. Um bom exemplo é o chefe Jiro Ono, cuja pequena e simples loja de sushi em Tóquio conquistou 3 estrelas Michelin e virou tema de documentário. Sua obsessão por detalhes, como o corte exato do peixe e o tempo de cozimento do arroz, exemplifica o que significa ser um verdadeiro shokunin. A reverência pelos detalhes também aparece na maneira como os japoneses se comunicam. O idioma japonês é cheio de sutilezas. Existem diferentes níveis de formalidade, dependendo da idade, da hierarquia e da intimidade entre as pessoas. Há palavras específicas para pedir desculpas em diversas intensidades, maneiras variadas de agradecer e expressões que não possuem equivalência direta em outros idiomas, como komorebi
que descreve a luz do sol filtrada pelas folhas das árvores. Essa riqueza linguística reflete um povo que valoriza a empatia, a harmonia e o não confronto. Na escrita, a complexidade é ainda maior. O japonês moderno utiliza 3 alfabetos simultaneamente: o hiragana, o katakana e os kanji, que são ideogramas derivados do chinês. Uma única palavra pode ser escrita de diferentes maneiras, e entender todos os caracteres leva anos. Estudantes japoneses continuam aprendendo novos kanji até o fim do ensino médio. Mesmo assim, muitos adultos recorrem a dicionários ou aplicativos para lembrar o significado de caracteres menos usados. Em contrapartida, essa complexidade torna a língua japonesa uma das mais ricas em nuances do mundo. Essa riqueza também está presente na cultura do entretenimento. Além dos animes e mangás, o Japão é o berço de gêneros cinematográficos únicos, como o Jidaigeki, que dramatiza histórias do período Edo com samurais, espadas e honra. Clássicos como os filmes de Akira Kurosawa influenciaram gerações de cineastas no mundo todo. Curiosamente, os japoneses têm uma relação peculiar com o terror. O gênero J-horror explora medos psicológicos, espíritos vingativos e maldições transmitidas por objetos cotidianos, como fitas de vídeo ou celulares. Em vez de sustos imediatos, o terror japonês provoca inquietação crescente e desconforto sutil. Outra faceta curiosa da cultura pop japonesa são os kawaii, os personagens e objetos deliberadamente fofos. O termo significa literalmente fofo, mas se tornou um estilo de vida. Empresas, bancos, prefeituras e até a polícia usam mascotes kawaii para promover serviços. Um dos exemplos mais famosos é a Hello Kitty, mas o fenômeno vai além do comércio. É comum ver adultos com bolsas, roupas ou itens decorativos com estampas coloridas e personagens com olhos grandes e expressão infantil. O kawaii serve como válvula de escape emocional em uma sociedade com normas comportamentais rígidas. Falando em comportamento, o Japão é conhecido por seus códigos sociais sutis. Um exemplo é o ato de tirar os sapatos antes de entrar em casa, uma prática quase universal no país. Isso se estende a restaurantes, escolas, hotéis tradicionais e até consultórios médicos. Existem chinelos específicos para cada ambiente, incluindo um modelo exclusivo para uso em banheiros. Esses rituais de limpeza e separação de espaços reforçam a ideia de purificação, presente também nos templos e rituais religiosos. Outro detalhe interessante é a forma como o Japão lida com o espaço público. Em cidades densamente povoadas, há regras não escritas sobre como se comportar em locais apertados. Evitar conversas altas, não comer enquanto anda e manter distância física são hábitos que demonstram consideração pelo próximo. Isso cria uma atmosfera de tranquilidade, mesmo em metrópoles movimentadas. Nos parques e estações de trem, raramente se vê lixo. Isso não significa que haja lixeiras em abundância. Pelo contrário, são poucas. O segredo está no costume de levar o próprio lixo para casa, prática que se tornou comum após o atentado com gás sarin em 1995, quando o governo removeu lixeiras por questões de segurança. A segurança, aliás, é uma das maiores virtudes do Japão. É possível andar pelas ruas a qualquer hora do dia ou da noite sem medo. Crianças pequenas, muitas com menos de 10 anos, andam sozinhas até a escola, utilizando o transporte público com autonomia. Isso é possível graças não apenas à estrutura urbana, mas à confiança social. As escolas e os bairros mantêm uma rede de vigilância informal, e os próprios moradores cuidam uns dos outros. É um tipo de capital social construído ao longo de gerações.
No mundo rural, esse senso de comunidade é ainda mais forte. Vilarejos nas montanhas preservam tradições ancestrais, onde o ritmo da vida é ditado pelo ciclo das plantações e das festividades locais. Casas com telhados de palha, comidas feitas no fogo a lenha e dialetos próprios mostram que, apesar da imagem urbana de Tóquio e Osaka, o Japão profundo continua vivo. Nessas regiões, festivais com máscaras de demônios, danças folclóricas e desfiles de lanternas iluminam a noite em rituais que remontam à antiguidade. Falando em lanternas, elas são presença constante em santuários, festivais e cemitérios. Simbolizam a iluminação espiritual e a conexão com os ancestrais. No Obon, uma celebração anual dos mortos, as famílias retornam às cidades natais para visitar os túmulos e guiar os espíritos com luzes e danças. A crença nos ancestrais é central no cotidiano japonês, mesmo entre aqueles que se declaram não religiosos. Fotos dos antepassados são mantidas em altares domésticos e oferendas de chá, arroz e incenso são feitas regularmente. Essa reverência aos que vieram antes ajuda a explicar o profundo respeito que os japoneses demonstram por idosos. Em vez de serem vistos como um fardo, os mais velhos são valorizados por sua sabedoria e experiência. Existem programas comunitários para integrar aposentados à sociedade ativa, como aulas voluntárias, práticas de agricultura urbana e transmissões de saber tradicional. Mesmo assim, o envelhecimento acelerado da população desafia o futuro do país, que precisa conciliar tradição e inovação para manter sua identidade. E talvez essa seja a essência do Japão, a busca constante por equilíbrio entre o velho e o novo, entre o indivíduo e o coletivo, entre a simplicidade e a complexidade. Um país onde um simples copo de chá carrega séculos de história, onde o silêncio diz mais do que palavras, onde até o imperfeito é belo, porque ali reside a alma de um povo que nunca parou de se reinventar, sem jamais esquecer quem é. O Japão é uma ilha, mas não no sentido geográfico apenas. É uma ilha cultural, isolada e, ao mesmo tempo, profundamente conectada com o mundo. Durante mais de 2 séculos, entre 1613 e 1868, o país viveu sob a política do Sakoku, o isolamento autoimposto. Nenhum estrangeiro podia entrar, e nenhum japonês podia sair. Foi uma tentativa radical de proteger a identidade nacional da influência ocidental. Mas, paradoxalmente, foi nesse período que floresceram algumas das manifestações culturais mais profundas da nação, como o teatro kabuki, a cerimônia do chá e o refinamento do ukiyo-e, as famosas xilogravuras. Quando o Japão reabriu suas portas ao mundo, durante a Era Meiji, não o fez de maneira tímida. Absorveu a ciência, a tecnologia e os sistemas políticos ocidentais com uma velocidade impressionante. Construiu ferrovias, fábricas e universidades. E em poucas décadas, uma nação feudal se tornou uma potência industrial. O mais surpreendente foi que, nesse processo, não abandonou suas tradições. Ao contrário, passou a reinterpretá-las, modernizá-las, recriá-las. O velho não foi descartado, mas ressignificado. Essa habilidade de transitar entre eras com elegância é uma das características mais marcantes da identidade japonesa. Em nenhum lugar essa tensão entre o antigo e o novo é mais visível do que em cidades como Kyoto, onde templos milenares convivem com cafeterias tecnológicas. Em uma mesma rua, é possível encontrar um monge budista oferecendo bênçãos e, poucos metros adiante, uma loja de conveniência 24 horas vendendo doces coloridos com inteligência artificial na vitrine. O Japão não escolheu entre tradição e inovação. Ele harmonizou os dois.
Esse contraste também aparece na arquitetura. Tóquio, por exemplo, é uma cidade em constante mutação. Prédios são demolidos e reconstruídos com frequência, seguindo uma lógica de renovação contínua. Ao mesmo tempo, ainda existem casas com jardins de pedra, portas de papel e estruturas de madeira encaixadas sem pregos. A arquitetura japonesa tradicional valoriza a transitoriedade e a impermanência. O templo Ise-jin-gu, um dos mais sagrados do país, é reconstruído a cada 20 anos, idêntico ao anterior, como um ritual de renovação espiritual e técnica. É uma maneira de preservar, não através da materialidade, mas da transmissão do saber. Essa filosofia da impermanência está no cerne de uma das mais belas expressões japonesas, o wabi-sabi. É a estética da beleza imperfeita, passageira, incompleta. Um vaso rachado, uma madeira desgastada pelo tempo, uma folha seca caída sobre a pedra molhada. Tudo isso carrega valor estético. Em vez de esconder os defeitos, o Japão os celebra. Essa percepção se manifesta no kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro ou prata. As cicatrizes não são disfarçadas, são destacadas como parte da história do objeto, uma metáfora poderosa para a vida humana. Outro exemplo de como a cultura japonesa transforma o comum em extraordinário está nos banhos públicos, ou onsen. Alimentados por fontes termais naturais, os onsen são locais de purificação do corpo e da mente. As águas, muitas vezes com propriedades medicinais, brotam de montanhas vulcânicas e formam piscinas cercadas por paisagens serenas. O ritual envolve lavar-se completamente antes de entrar, manter o silêncio e contemplar. É um retorno às origens, um momento de pausa em um cotidiano frenético. O mesmo vale para o sento, os banhos públicos urbanos, onde vizinhos compartilham a intimidade da nudez com naturalidade e respeito mútuo. Essa convivência com a natureza não é apenas contemplativa, mas prática. O Japão é um dos países com maior risco sísmico do mundo. Terremotos fazem parte da vida. A resposta a isso não é o medo, mas a adaptação. Edifícios são construídos com tecnologia anti-abalos, e desde cedo as crianças aprendem a se proteger e a reagir a emergências. Quando um terremoto ocorre, há calma, eficiência e cooperação. É um povo que aprendeu a viver com a instabilidade da terra e a transformá-la em resiliência. A mesma sensibilidade aparece na relação com as estações do ano. Poucos lugares celebram tanto as mudanças sazonais quanto o Japão. Cada estação tem suas comidas, roupas, festivais e rituais. A primavera é marcada pela floração das cerejeiras, o famoso sakura, que atrai multidões aos parques para contemplar a beleza efêmera das pétalas. O outono, por sua vez, é celebrado com a mudança das folhas para tons de vermelho e dourado, o koyo. Há uma palavra para o ato de admirar essas folhas, momijigari. É mais do que observar, é reconhecer a beleza do tempo que passa. Mesmo na comida, essa atenção às estações se mantém. A culinária japonesa, ou washoku, valoriza ingredientes frescos, apresentação harmônica e respeito pelo sabor original. Um prato bem montado é uma paisagem em miniatura. E a refeição é quase um ritual. Comer em silêncio, agradecer antes, itadakimasu. E depois, goshi sou-sama deshita, saborear com calma. Cada detalhe tem significado. Não é apenas nutrição, é cultura. Mas o Japão também sabe rir de si mesmo. A televisão japonesa é uma mistura de entretenimento e absurdo. Programas de auditório exibem competições surreais, pegadinhas elaboradas e desafios inusitados. Um dos gêneros mais populares é o variety show,
onde celebridades enfrentam provas físicas e situações bizarras com humor e autoironia. Essa capacidade de rir da própria rigidez, de brincar com o protocolo, mostra um lado mais leve e descontraído da cultura japonesa. E, claro, não se pode falar de Japão sem mencionar seus trens. Pontualidade, velocidade e precisão quase robótica fazem parte da experiência. O Shinkansen, o trem-bala, é um símbolo de engenharia e eficiência. Com velocidades superiores a 300 km por hora, liga cidades distantes com suavidade e conforto. Mas o que impressiona não é só a tecnologia, é o cuidado nos detalhes. Funcionários se curvam ao entrar nos vagões. Os trens são limpos em poucos minutos, com coreografias sincronizadas, e os atrasos são tão raros que alguns segundos podem gerar desculpas públicas da companhia. Em 2017, uma empresa ferroviária se desculpou por um trem ter partido 20 segundos antes do horário. Isso diz tudo. Outra curiosidade são os hotéis cápsula, invenção tipicamente japonesa para resolver o problema da hospedagem urbana. São pequenos compartimentos individuais com espaço suficiente apenas para deitar. Mas mesmo nesses espaços minúsculos, há conforto, limpeza e tecnologia. Muitos têm televisão, tomadas, iluminação regulável e até sistemas de ventilação personalizados. É uma solução pragmática, eficiente e surpreendentemente confortável. E se falamos em inovação, não podemos ignorar o papel do Japão na robótica. Desde robôs industriais até androides com aparência humana, o país investe há décadas nessa área. Em algumas lojas, é possível ser atendido por robôs que reconhecem expressões faciais. Em templos, há monges robóticos que recitam sutras. E em casas de repouso, robôs terapêuticos em forma de foca ajudam a acalmar idosos. Mas, diferentemente de outras culturas, os japoneses tendem a ver robôs com simpatia. Isso talvez venha do shintoísmo, onde objetos podem ter espírito. Uma máquina, se útil e leal, pode ser respeitada como um companheiro. Há até cerimônias para se despedir de objetos. As kuyo são rituais funerários realizados para agulhas quebradas, bonecas antigas, ferramentas gastas. A ideia é que, ao usar algo por muito tempo, uma parte da nossa energia passa para aquele objeto e, por respeito, ele deve ser descartado com cuidado e gratidão. É uma visão profundamente poética da relação entre pessoas e coisas. Um lembrete de que até o inanimado pode conter alma. Em cemitérios japoneses, é comum ver túmulos com pequenos copos de saquê, flores e cigarros deixados pelos familiares. São oferendas aos mortos, que continuam fazendo parte da família, mesmo após a morte. A fronteira entre o mundo dos vivos e o dos ancestrais é tênue, e o respeito por quem já partiu molda a forma como os vivos se comportam. Isso cria uma continuidade, uma ligação que atravessa o tempo. Esse respeito se estende à natureza, aos mestres, aos pais, aos professores. A saudação com reverência, o cuidado com a fala, a etiqueta, a mesa, tudo comunica deferência. Mas, por trás da formalidade, há uma profundidade emocional que não se expressa com palavras, mas com gestos. O silêncio no Japão é eloquente. Ele pode ser educado, reflexivo ou reconfortante. Em um país onde se fala pouco para dizer muito, aprender a ouvir é uma virtude. E talvez essa seja a lição mais profunda que o Japão oferece, a de que a beleza está no detalhe, no ritual, na constância. Que a tradição não é prisão, mas raiz. Que o novo pode coexistir com o velho, sem que um anule o outro. Que o respeito não é submissão, mas reconhecimento do outro. Que a impermanência da flor que cai
é parte do encanto e não motivo de tristeza. O Japão é uma poesia vivida em silêncio, uma metáfora tornada nação. E quanto mais se descobre sobre ele, mais se percebe o quanto ainda há para admirar.